Deixa eu projetar a nossa aula de hoje. Até semana passada, a gente estava conversando sobre a posição correta em que o operador tem que se posicionar. E aí, só para relembrar e deixar bem claro que, dentre as características de ergonomia que esse profissional tem que respeitar, nós temos como uma das primeiras características é ter o pé posicionado ao solo de uma forma firme, tá bom? O pé não pode ficar em cima do carrinho, na perna não pode ficar esticada. Então, o apoio tem que ser feito com o pé firme sobre o solo. As pernas entreabertas, tá? Não podem também ficar extremamente fechadas, porque senão você não consegue um posicionamento adequado embaixo da cadeira. O fêmur ele tem que estar paralelo ao solo e a angulação da perna em relação à cadeira tem que variar de 90 a 110 graus. Então, aqui a gente tem uma angulação de 110 graus, mas essa limitação ela é respeitada pela teoria, pelos outros autores, até uma angulação de 90 graus. Uma outra informação, que eu estou só repetindo informações da semana passada, é o posicionamento do braço. O braço tem que estar paralelo ao tronco e a angulação estabelecida tem que ser de uma angulação perpendicular com uma variação entre 10 a 25 graus, certo? Então, o braço lateral, paralelo ao corpo, e essa angulação de 10 a 25 graus. O operador ele tem que manter uma distância do seu foco, né, do seu elemento de trabalho, pode ser um dente ou pode ser a mucosa em geral, depende do que ele vai estar fazendo, uma distância que varia entre 35 a 40 centímetros, ou seja, a gente não pode chegar perto da boca do paciente nessa situação. Por quê? Porque sobrecarrega a coluna, principalmente a parte cervical. Então, para evitar esse tipo de lesão, o que se faz? Se mantém esse distanciamento. Professor, eu não consigo enxergar essa distância. Então, é necessário usar um óculos de grau associado ao óculos de proteção, tá bom? Lembrar também que existe essa inclinação da cabeça em direção ao foco de trabalho, que é uma variação que respeita o limite de até 25 graus. Você pode manter a cabeça ereta e variar esse posicionamento até os 25 graus. Isso pode parecer até uma besteira, a gente falando teoricamente, mas na prática vocês vão perceber o quanto que isso, às vezes, é difícil de se auto-vigiar. E a gente só consegue ter esse posicionamento adequado por todo o atendimento depois mesmo de treinar, tá bom? Dentro do propósito da ergonomia, eu sempre falei para vocês sobre a racionalização do movimento, que todo aquele movimento que a gente faz para executar o atendimento, ele tem que ser pensado e raciocinado na seguinte maneira, no intuito de reduzir o consumo de energia e evitar fadiga. Então, os movimentos foram idealizados da seguinte forma pelos autores: movimentos de dedos e punho, movimentos de dedos, punho e antebraço, movimento de dedos, punhos, antebraço e braço, e o movimento onde se considera quase todo o corpo, que além das partes indicadas no número 4, vem também a mudança da postura do profissional. Dentro de uma classificação daquilo que é ergonomicamente aceitável, verifica-se que o movimento de 1 a 3 ele é realizado dentro do espaço ideal, que é aquele círculo concêntrico A, que a gente conversou na aula passada. E esse movimento, que é estabelecido dentro do círculo concêntrico A, com medidas relacionadas aos dedos, aos punhos e até o antebraço, são consideradas adequadas. São movimentos desejáveis durante o atendimento, são movimentos racionalizados. O movimento que ele vai exigir eu estender o meu braço, atingindo até o círculo B, ele não é o melhor, mas ainda ele é aceitável. É um momento de alerta. Se eu preciso estender o tempo todo e fazer esse movimento de estender o braço, pode ser que esse paciente, que esse dentista, ele sofra de algum malefício daqui a um tempo.
E aí existe o quinto movimento, que é aquele que não é desejado de forma alguma, tá? Que é o movimento que exige a movimentação da coluna vertebral. E essa movimentação da coluna vertebral, constante, de forma assídua, pode levar a futuros lesionamentos, tá bom? Então, o que eu quero? Movimentos de dedos, punhos e antebraço. O que é aceitável? Movimentos de dedos, punhos, antebraço e braço. O que não é aceitável é o movimento o tempo todo, que soma todas essas partes e mais a coluna vertebral. Peraí, deixa eu só aqui ver. Ah, não, já entrou. Então, essa é mais uma vez mostrando o que é idealizado para o atendimento. E aqui, pessoal, o que a gente pode perceber? Que essa cirurgiã dentista, ela acabou assumindo um posicionamento que, em algumas partes, a gente pode não considerar adequado. O que a gente ainda considera adequado? Posicionamento das pernas, né? Aqui a angulação de 110 graus e ela está rente ao solo. Isso está ok. Mas quando a gente vai subindo para analisar a postura dela, a costa ela está muito longe do encosto da cadeira. Ela tem que estar apoiada pelo encosto da cadeira. O braço está exigindo uma movimentação que chama a atenção, né? E que às vezes vai exigir movimentação da coluna vertebral. Então também não é desejado. E um outro ponto de atenção é que a auxiliar dela está em pé. Ergonomicamente, isso também não é desejado. O auxiliar, ele também tem que estar sentado e assumindo aquela mesma postura que o cirurgião dentista. Importante lembrar que existem alguns procedimentos em que essas características não se enquadram, como, por exemplo, moldagem, como, por exemplo, tomada radiográfica, como, por exemplo, instalação de aparelhos protéticos ou aparelhos ortodônticos removíveis. Então, quando se faz a instalação desses tipos de aparelhos, esse posicionamento ergonômico acaba não entrando e não sendo considerado. Por exemplo, na moldagem, vocês vão aprender que a posição do cirurgião dentista, ele vai se situar à frente do paciente para conseguir fazer a moldagem do arco superior e segurar a moldeira em posição. Para moldar o arco inferior, esse paciente tem que estar sentado em 90 graus e não em 180, e o dentista tem que vir por trás do paciente para manter a moldeira em posição. Então, isso é um exemplo clássico de variação ergonômica e que a gente pode encontrar no consultório odontológico. Levando em consideração os conhecimentos prévios de vocês, que vocês tiveram aula semana passada, essa dentista, ela está situada numa posição de 12 horas, de 9 horas ou de 11 horas em relação ao paciente? Tem alguém me assistindo? Eu estou falando sozinha aqui. No caso, seria de 11 horas, né, professora? Eu não escutei porque cortou justamente na hora que tu falaste o número. Ok, de 11 horas. Ela está situada mais ou menos. Se fosse 11 horas, ela estaria um pouquinho mais virada para a esquerda, tá bom? Ela estaria mais próxima da ponta da cabeça. Ela está variando numa posição de 9 a 10 horas nessa posição, tá bom? Não tá tão 9 horas, mas está ali entre 9 e 10, tá bom? Tá bom. Se a dentista está numa posição de 9 horas, o auxiliar está em posição de que horas? Qual que é o posicionamento do auxiliar nesse contexto? 3 horas. Muito bem, tá? A única coisa que a gente tem que identificar que está fora do contexto é porque ela está em pé. E aí isso não é aceitável. Imagina a sobrecarga cervical que essa auxiliar está tendo, tá bom? Então, como foi falado, a posição do auxiliar vai variar de acordo com o posicionamento do cirurgião dentista. Mas, na maioria das vezes, esse posicionamento vai ser de 3 horas
quando o cirurgião dentista estiver numa posição de 9 horas, tá bom? Uma informação relevante é que esse auxiliar ele tem que estar numa posição de 5 a 10 centímetros acima do cirurgião dentista. Por quê, professora? Porque lembra que o auxiliar tem que estar olhando o que o cirurgião dentista está fazendo, justamente para dar sempre um passo adiante e conseguir ir passando os materiais para o cirurgião dentista. Então, quando ele está mais elevado, ele consegue visualizar aquilo que o dentista está fazendo. E aí consegue ter essa noção de como passar os materiais de forma adequada para o cirurgião dentista. Então, além de tudo que vocês aprenderam em relação ao posicionamento do cirurgião dentista, que é igual em relação ao posicionamento das pernas, dos braços, da cabeça. Além de tudo isso, tem que lembrar que esse auxiliar tem que estar 10 centímetros acima do cirurgião dentista, justamente para ter essa visualização de uma forma mais adequada. Posição do paciente. Aí vocês podem até perguntar, professora, mas eu vou ser dentista, por que eu tenho que saber a posição de auxiliar? Ele tem que saber a dele. Por que eu tenho que saber a posição de paciente? Porque uma das competências que vocês possuem dentro de um consultório odontológico é a de fazer a gestão desse consultório. Então, você que tem que olhar e saber determinar se aquilo está certo ou errado e saber corrigir. Então, se o seu auxiliar está no posicionamento errado, a responsabilidade também é sua. Então, você tem que corrigir, olha, senta assim, senta assado, porque senão você pode se machucar, você pode se lesionar e etc. Então, por isso que vocês aprendem, além da posição do cirurgião dentista, a posição dos demais personagens envolvidos durante o atendimento. Então, o terceiro personagem que vai estar envolvido nesse atendimento é o paciente, tá bom? Esse paciente, ele tem que estar deitado nessa cadeira e em posição de supina, que é a posição que tem mais tranquilidade para a visualização geral da cavidade oral. Professor, o que é posição supina? Lembra que na aula passada eu falei que o paciente tem que estar numa posição de 180 graus em relação ao solo, deitado de forma reta? O encosto não pode estar inclinado? Então, é a posição mais confortável para o paciente. Então, ele tem menos desgaste e fica menos estressado, tá certo? Porque você exige menos que ele mude de posição. Qual que é a exceção dessa postura, dessa posição? Existe uma exceção para pacientes idosos, hipertensos e grávidas. E aí eu pergunto a vocês, por que que vocês acham que idosos, hipertensos e grávidas não podem ficar o tempo todo nessa posição de 180 graus? O que que vai trazer de dano? Por que que uma grávida não pode ficar nessa posição de 180? Essa é a parte que vocês respondem, pessoal. Bora lá? Dailane, quem tá grávida é uma pessoa que precisa saber disso. Dailane, por que que tu não pode ficar nessa posição de encosto reclinar, totalmente deitado? O que que pode ocasionar? Professora, vou ser bem sincera, não sei assim falar assim de fato, né? Mas eu acho que prejudica até na circulação mesmo na veia em relação à respiração, tudo do bebê, entendeu? Porque você vai estar fazendo uma compressão abaixar. Então, tudo isso, né, como é que se diz? Afeta o feto que está dentro da barriga. É isso, eu acho. Perfeita. Normalmente, quando a gente deixa a paciente grávida em 180 graus, ela pode sentir falta de ar e também desmaiar, porque quando ela deita, o feto vai pressionar
uma das veias de retorno que está ali próximo do fêmur. Então, essa veia de retorno venoso, se ela é obliterada, a circulação desse paciente fica prejudicada. E aí, essa paciente corre o risco de desmaiar, ficar tonta e etc. Pacientes hipertensos e idosos também, eles possuem essa mesma probabilidade. O idoso tende a ficar um pouco mais tonto e o paciente hipertenso tende a ter um aumento da pressão. Então, são os 3 pacientes que não vão se encaixar naquela característica que eu passei para vocês, de deixar o paciente em 180 graus ou supina na cadeira. E aí, a outra variação é em relação aos procedimentos. Então, da mesma forma que o dentista não vai ficar na posição dele para fazer moldagem, tomada radiográfica e instalação de prótese ou aparelho ortodôntico, o paciente também não fica na mesma posição. Para fazer moldagem, tomada radiográfica e instalação de aparelhos, ele tem que estar sentado na cadeira em 90 graus, como se fosse uma cadeira normal, tá? Com o espaldar reto, levantado, justamente para facilitar esses procedimentos. Não sei se alguém aqui já fez moldagem, já passou pelo inferno da moldagem. Alguém já foi moldado aqui na sala para fazer aparelho? Queria um relato de experiência de alguém que já passou por esse processo de moldagem. Rafisa, Paulo, Luiz, já foram moldados? Eu nunca fiz, professora. Nunca usei aparelho. Nunca usou Mas aparelho? deve ser horrível mesmo. Eu já. E aí, Pedro, conta pra gente como é que foi. Rapaz, é só ficar agoniado com um monte de massa na boca da gente, né? E aí tu ficou sentado retinho na cadeira, tu não ficou deitado, não foi isso? Foi. Imaginem colocar aquela massa inteira na boca, você deitado, porque a massa já chega até próximo da úvula, né? Então, se você deita, a tendência é do material que ele ainda está meio gosmento, não tomou presa totalmente, descer pela orofaringe. Então, para evitar esse problema, a gente senta o paciente na cadeira. Então, nesse procedimento, ele fica em 90 graus. Professora, só Oi. interrompendo. Só uma pergunta. Então, quer dizer que dependendo do procedimento que você vai ver, como você vai inclinar o paciente, Exatamente. Isso? Porque pode correr o risco que nem esse aí de cair alguma coisa, né? Se engasgar, não sei. Perfeito, Dai. A maioria das posições vão estar relacionadas àquela posição de supina, que é o paciente completamente deitado. Mas existem variações relacionadas a qual paciente você está atendendo e a qual procedimento você está realizando. Então, a qual paciente? Se ele for idoso, se ele for uma grávida, se ele for um hipertenso, ele já não vai ficar em 180 graus, porque senão ele vai passar mal, né? Por muito tempo. Ele não pode ficar muito tempo nessa posição. E se for uma moldagem, também não tem condição de ficar em 180 graus, porque ele pode deglutir o material. O aparelho também, ele não aceita em 180 porque ele precisa saber se está confortável, né? Se ele consegue ficar estável na boca, se consegue manter a prótese na boca. E isso dá maior resposta, a gente tem uma melhor resposta do paciente com ele sentado, tá bom? Então, como o Dai falou, vai variar de acordo com o procedimento e vai variar de acordo com o tipo de paciente que eu estou atendendo. Ok, turma? Ok. Certo. Então, só para mostrar aqui em desenho que às vezes é muito mais fácil fazer alguns procedimentos do cirurgião dentista com o paciente sentado. E ele deitado, às vezes, pode trazer outras problemáticas, tá bom? Vamos lá. As ações em odontologia, elas podem ser classificadas em ações diretas, em ações indiretas, em ações diretas e indiretas. Professor, o que é uma ação direta? É aquela ação que ela é realizada na boca do paciente e exclusivamente pelo cirurgião dentista. Por exemplo, extrações, restaurações estéticas, raspagens e etc. O que é uma ação indireta? São realizadas fora ou dentro da boca do paciente, de preferência devem ser delegadas, tá bom? Então, o que é uma ação delegada, professora? Por exemplo, sugar.
Sugar é um procedimento que o dentista pode fazer enquanto procedimento? Pode. Mas para ter maior eficácia, às vezes é melhor você delegar essa função para o auxiliar e você continuar fazendo o procedimento direto, certo? E ações diretas e indiretas vão levar ao aumento da produtividade, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Se eu passo a ação indireta para o meu auxiliar enquanto eu restauro, eu trabalho a 4 mãos. E o trabalho a 4 mãos é muito mais fácil. Na pediatria, a gente também fala de trabalho a 6 mãos, principalmente quando aquele paciente precisa de uma contenção imobilizadora. Então, esse paciente precisa ser paralisado porque ele não consegue controlar a ansiedade e começa a chorar e se movimentar. Então, a gente tem uma auxiliar ou o próprio responsável segurando a criança, fazendo a contenção da criança, e a gente também tem outro auxiliar sugando enquanto você está trabalhando. Então, essa variação e essa possibilidade de delegar funções faz com que o trabalho seja mais eficaz, tá bom? Então, sempre que puder delegar uma função, deleguem, porque acaba o trabalho sendo mais produtivo. As ações indiretas, elas podem ser prévias, elas podem ser simultâneas ou elas podem ser complementares. Professor, o que é ação indireta mesmo? É aquela que pode ser delegada, tá? Aquela reversível. Então, o auxiliar, ele tem ações prévias, simultâneas e complementares. O que são ações prévias? São aquelas ações relacionadas ao preparo do ambiente para o atendimento. Então, passar filtro na cadeira, passar álcool na cadeira, preparar quais são os materiais que vão ser usados no atendimento, isso é uma ação indireta prévia. Ações simultâneas: manipular material, manipular o número de vidro, sugar, irrigar, passar o material de um lado para o outro. São ações simultâneas ao atendimento. E as ações complementares são aquelas que estão relacionadas ao preenchimento da ficha, né? Enquanto você está conversando com o paciente, pode ser que você fale e o auxiliar está anotando, tá bom? Professor, isso impede de eu mesmo anotar enquanto eu faço a entrevista do paciente? Não impede. Mas é o que eu falei para vocês. Quando você pode delegar uma função, você acaba tendo maior eficiência, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma série de funções que são delegadas aos auxiliares, né? Porém, o operador, que é o cirurgião dentista, ele sempre vai estar no meio fazendo a gestão de tudo isso. Então, você, quanto cirurgião dentista, não tem dizer apenas assim, isso é serviço da minha auxiliar. Tá errado, a culpa é da minha auxiliar. Você, quanto gestor de um ambiente, você tem que saber que aquilo está errado e saber dizer, olha, não é assim, é assado, porque um líder, ele não se restringe a apontar os erros. Ele vai se caracterizar por ser uma pessoa que vai orientar os demais para um ponto correto, né? Então, seja sempre parceiro da equipe de trabalho de vocês. E isso vai ajudar muito. É muito mais tranquilo você trabalhar com uma pessoa que você tenha liberdade e tranquilidade para falar do que uma pessoa que você não tem uma relação adequada, tá bom? Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Tá tudo bem? Tá tudo bem, professor. Então, ótimo. Aqui finge que é bom dia, tá? Terminamos a aula 1, mas não terminamos a nossa aula 1. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente para a gente poder conseguir assimilar o conteúdo que foi dado semana passada e que eu terminei hoje. É uma atividade relacionada ao trabalho com artigos científicos. Vou explicar. É a primeira atividade avaliativa de vocês. Atividade avaliativa 1, turma amanhã. Cada grupo vai receber um artigo científico. Não se preocupem que o artigo está em português e são artigos pequenos que variam de 6 a 8 páginas, tá bom? Não são artigos grandes. E esses artigos vão tocar em assuntos relacionados à ergonomia.
Muitos vão falar sobre pontos que eu ainda não cheguei nem a comentar na aula teórica, justamente para a gente conseguir debater aqui nesse momento. Ontem eu tentei dividir as turmas aqui no Teams e muitos não tiveram paciência de esperar o Teams abrir. Ele tem uma possibilidade de vocês se dividirem em grupos, né? E vocês acabaram se atrapalhando. Aliás, vocês não. Os alunos de ontem à noite acabaram se atrapalhando. Vocês podem tentar trabalhar por aqui, mas caso não dê certo, vocês podem trabalhar também pelo WhatsApp, fazer pequenos grupos no WhatsApp para trabalhar em relação ao artigo. O que eu vou querer receber no final, né? O que a gente vai receber de retorno dessa atividade? Vocês vão me apresentar o tema do artigo de vocês de uma forma lúdica. Professor, o que é uma forma lúdica? Vocês podem fazer um conto de fadas, vocês podem criar a letra de uma música, vocês podem fazer uma poesia, vocês podem fazer uma peça teatral, né? Dialogada. Essa metodologia a gente chama de storytelling, que é uma forma de trabalhar assuntos que são densos de uma forma um pouquinho mais prazerosa. E aí, depois de apresentarem essa atividade de vocês, que é a atividade lúdica, vocês vão me falar um pouco sobre o artigo. Ah, professora, a gente trabalhou essa história aqui em forma de conto de fadas, porque no meu artigo falou-se sobre isso, isso e isso, a gente achou importante. Além, trabalhou dos outros pontos, que foram esses, certo? Alguma dúvida? Dani, Isabela, Dailane, Rafisa, Luíse, Joyce, Pedro. Grupo de quantas pessoas? Aqui na nossa reunião, eu tenho 9 alunos presentes apenas. Dani, é só aquela quantidade de aluno que tu me mandou mesmo? Segundo o grupo da nossa turma, assim, que os demais eram só pessoas que pagavam cadeira e aí a gente foi excluindo, para ficar só a nossa turma mesmo. Eu achei tão Dani estranho. baniu os outros alunos do grupo. Pois é. A nossa turma, ela sempre foi uma turma muito pequena. E aí alguns já foram saindo, foram fazendo outros cursos, foram trancando e foi diminuindo. Agora muita gente vai desistindo, né? Assim, na metade do caminho. Verdade. É porque eu acho que eu estava acostumada a ver vocês naquela multidão de gente, porque quando eu fui dar aula a primeira vez, era muita gente na sala, né? Mas não eram só vocês, né? Não, nós estávamos na época com o segundo período. Aí depois sempre ficávamos misturados com outras turmas. Isso. Tá certo. Então deixa eu dividir aqui. Eu acho que vai dar até para fazer dupla. Dani, tu vai ficar com quem? Eu tô com a Kelly. E Kelly tá aqui online? Eu não vi, não. Não, mas tem que ser uma pessoa que esteja presente aqui para poder fazer o trabalho. Rafisa. Claro. Rafisa, segunda opção aí, tu viu? Sentiu? Dailane. Oi, professora. Com quem tu Luíse. vai trabalhar, Luíse? Isabela. Ainda tem esses povos? Oi, professora. Tu vai Quem trabalhar? tá disponível? Deixa eu ver. Joyce, Paulo Vitor, Acho Pedro que com Henrique. Joyce. Joyce está online, Joyce? Tu escutou o convite de Isabela? Estou. Ah, tô. E aí eu tenho aqui Paulo Vitor e Pedro Henrique. Vou mandar no WhatsApp de Dani os artigos já dizendo quem é quem, tá bom? De quem é cada artigo. E aí, Dani vai enviar para vocês. Deixa eu botar aqui. Vocês entenderam? Alguma dúvida do que tem que fazer? Hein? Porque depois que eu separar as salas, não tem como vocês voltarem para falar comigo. Por isso que eu estou insistindo, perguntando se vocês entenderam. Explica só mais uma vez, porque eu acabei de acordar, tô meio... Eu já ia pedir, professora, dá só mais...
Eu vou, Pontuada. eu vou enviar o artigo para vocês. É um artigo científico. Vocês vão Certo. ler, tá bom? O artigo científico. E em cima do tema trabalhado, do assunto trabalhado, vocês vão explicar de uma forma lúdica. Como que é essa explicação? Pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser um teatro, né? Dialogado entre as duas, pode ser também uma poesia, um conto de fadas. Vocês que escolhem a forma que vocês vão apresentar. E me surpreendam, desde que seja uma forma lúdica. E depois Tá. disso, vocês vão explicar o que vocês entenderam do artigo, tá bom? Para a turma. Por quê? Porque esses 4 artigos vão cair na prova de vocês. Então, é uma forma da gente conseguir trabalhar de outra forma, de um outro jeito, a temática, tá bom? Entendi. Ótimo. Deixa eu aqui mandar para a dona Dani. Quanto tempo, professora? Ah, ótima observação. Vocês têm 20 minutos. Não chora. Como os artigos são pequenos, dá para fazer isso. O de estresse vai ser de Rafisa e Dani. O de Dailane O meu combina super comigo, professora. Obrigada. Izzy vai ser sobre postura. O de Isabela e Joyce vai ser sobre como é que é o nome que eu botei? Nível de pressão sonora. E o de Paulo e Pedro vai ser sobre... Qual que faltou aqui que eu não mandei? O sobre ler e Dort. Certo? Já tá tudo no WhatsApp de Dani, tá bom? Dani, envia para os demais, por favor. Vou tentar fazer aqui as salas. Bora ver se vai dar certo. Olha, eu adicionei mais sala. Professora, ainda é para ser hoje essa Agora, atividade? bebê. Fiz atividade com a turma da noite, foi muito legal mesmo. Eles conseguiram fazer uma música. Se quiserem ir logo, indo logo se reunindo, tá bom? Mas eu já estou separando vocês aqui em turmas. Vai aparecer uma pergunta aí, ir para a sala 1, ir para a sala 2, aí vocês aceitam e vocês vão ficar nessas salas. Depois é só voltar para cá, tá bom? Quando terminarem.
Oi, Luísa, aconteceu alguma coisa? Luíse? Tá ouvindo? Agora eu tô. Tava falando comigo com o microfone desligado, né? Ela deu problema, eu tive que reiniciar tudo. E meu áudio só sai se for pelo celular. Aí a senhora pode me encaminhar para a sala de novo? Eu vou ver se eu consigo, porque quando Parece vocês que é a saem, sala 4. é a sala 4, mas quando vocês saem, não aparece a opção para encaminhar novamente, entendeu? Por isso que eu tava perguntando, vocês têm alguma dúvida? Porque quando vocês saírem, não tem como botar de novo. É o chatinho desse aplicativo. Deixa eu ver aqui. Para mim aparece como apareceu para ti? Luíse?
equipamentos impostos pelas novas tecnologias. Na tua vida, na qualidade de vida, eu falei das... Vocês já estão na sala normal, viu? Vixe, Maria. Ixi, peraí. E aí, gostaram desse novo... Já tinham feito isso aqui no Teams? Dividido em salas? Eu nunca. Não? Eu descobri isso essa semana passada. Fiquei tão emocionada que eu quis agora usar com vocês. Achei bem legal. Dá para trabalhar em grupos pequenos. Pessoal, tá faltando gente aqui. Deixa eu ver. A Rafisa, a Dani caiu. Deixa eu ver. Joyce com Isa, tá aqui. Luiz e Dai estão aqui. Pedro e Paulo também estão aqui. Vamos lá. Dedocraticamente, aliás, sem ser dedocracia, quem quer começar? Professora, eu não consegui terminar, não. Essa é a proposta, 20 minutos cravados. Vocês tinham tempo, não foi susto. Dei 5 minutos. Apresento o que tem. Vamos embora. Vai ter que ser dedocracia, não vai ter ninguém que vai ser arrojado o suficiente para começar, não acredito. Pode ser a gente, eu acho. Então, bora. Bora lá. Bela e Joyce. Bom dia. Eu vou falar sobre... O meu artigo é o nível de pressão sonora de um consultório odontológico, uma análise ergonômica. E a gente resolveu fazer, tipo, uma história. E essa história, tipo, é basicamente baseada em fatos reais. Porque acontece muitas histórias como essa que eu vou contar para vocês. Vou falar de José. José é um dentista de 52 anos. E José, ele trabalha em uma clínica no centro da cidade que é popular. Ela é popular e nessa clínica ele trabalha há 20 anos. Nessa clínica. Ele trabalha de segunda a sábado, só que de segunda a sexta ele trabalha das 8 às 8 da noite, 8 horas da manhã, e termina às 8 da noite. E no sábado ele começa às 8 da manhã e termina às 2 da tarde. Ele já vem sentindo essa dor, não é dor, é incômodo na audição há 5 anos atrás. Mas ele nunca vai se cuidando, só vai deixando essa dor incomodando ele, assim. E ele vai em busca de um doutor. Aí ele chega no doutor João e a queixa dele é que ele sente ruído no ouvido, que ele sente que teve uma perda de audição, um incômodo. Aí o doutor pergunta para ele, o doutor João pergunta para ele e como é que ele trabalha, de que ele trabalha. Ele fala que ele é dentista há 20 anos e que ele trabalha numa clínica muito antiga, que as revisões de todos os equipamentos não são periodicamente. E com isso, com essa não revisão de equipamentos por tempos de periodicamente de equipamento. Desculpa, professora, caiu a ligação. Sim. Com essa
com essa não ajuste de equipamentos, essa não renovação de... Sim, os equipamentos tudo velho, são há 20 anos usados, eles têm uma durabilidade, não vão ter uma durabilidade tão boa, e eles vão ficando velhos, vão ficando com os ruídos muito mais maiores, né, no caso, e o diagnóstico desse paciente, do paciente José, que o doutor João fala, é que ele teve 25% da sua audição prejudicada por causa dos aparelhos. Esse compressor é muito alto, caneta de alta e baixa rotação são muito altos, e isso ele teve que ir no otorrino, né? E o otorrino falou para ele que esses 25% da audição dele estava prejudicada. E é isso. Aí ele tem que se tratar agora. E, professora, eu tenho até uma experiência com isso, porque eu sou técnica de saúde bucal e eu trabalhei em uma clínica onde o compressor era tão alto, que as pessoas falavam gritando, o dentista falava gritando com o paciente, Meu e eu Deus. só via isso quando eu saía da clínica, que era um silêncio, mas quando eu voltava, era, meu Deus, horrível. Joyce, quer falar alguma coisa? Vou falar sobre o que o artigo fala. Tá falando. Vocês estão me ouvindo? No artigo apresenta que os dentistas e seus auxiliares estão ameaçados pelos efeitos dos ruídos, ou seja, porque durante um dia de trabalho eles passam muito tempo expostos a ruídos de alta frequência, originados das turbinas de alta velocidade, sugadores de saliva, compressores de ar, além de outros fatores como no trabalho. Por o cirurgião dentista usar e depender da tecnologia em si, ele estará exposto a um risco muito grande de apresentar doenças profissionais. Com isso, percebe-se que o cirurgião dentista é acometido por diversos fatores, desde relacionado ao estresse no consultório até esforços físicos que provavelmente acometerá a saúde do mesmo. Então, pessoal, o artigo que as meninas trouxeram hoje é um artigo muito interessante, porque às vezes a gente foca muito em doenças posturais, né? Foca muito em doenças mentais, mas esquece das doenças auditivas, né? E eu acho que até na primeira vez que eu dei aula para vocês, eu falei assim, gente, fala alto que eu sou surda. Eu trabalho com caneta de alta rotação. Não sei se vocês lembram que em sala de aula eu costumava dizer isso, porque realmente a gente percebe que com o tempo de trabalho, a gente vai perdendo um pouquinho dessa audição. Então, dos grandes malefícios, entre aspas, da nossa profissão é esse problema relacionado à audição. E aí, como a Isabela colocou muito bem, ela trabalhava em uma clínica popular, onde o compressor tinha um som muito alto, né? Então, o som do compressor, da autoclave, do ar-condicionado, da alta rotação, da baixa rotação, de criança gritando, tudo isso ao mesmo tempo faz com que os seus ouvidos sejam lesionados de uma certa forma no decorrer do tempo, do tempo de trabalho. Professor, e como é que eu posso fazer para minimizar esses danos? Eu vou ficar doída, torta e surda? É muita maldade para uma pessoa que só quer trabalhar, não? Então, existem sim formas de diminuir ou de minimizar esses prejuízos. Uma das formas é comprar canetas de alta rotação que realmente sejam boas, né? Eu acho que esqueceram de evidenciar isso. No artigo delas, existem comparação, né? Não é feito comparação entre os tipos de canetas de alta rotação e o som que cada uma emite, né? Então, comprar canetas de alta rotação que tenham um ruído mais baixo e que façam essa proposta é um ponto muito positivo, porque a caneta de alta rotação é o que mais a gente escuta, dependendo da especialidade que você trabalha, né? Outro ponto é usar protetor auricular.
Os protetores auriculares, às vezes, são equipamentos que não são tão exigidos dentro de um consultório, porque a gente já usa tanta coisa por causa da biossegurança, pedir mais um protetor auricular, às vezes é difícil. Mas quando a gente já se sente cansado da zoada e da rotina do consultório, isso também é uma forma de minimizar os danos auditivos. Então, dentre todas as doenças ocupacionais, os danos auditivos também estão encarados como um dos processos enfrentados pelo cirurgião dentista, tá bom? Gostei muito do trabalho de vocês. Eu senti que vocês se esforçaram, Isabela e Joyce. A história não foi assim, uma história extremamente criativa, né? Mas existiu um esforço da parte de vocês. Batalha de reais. Exatamente, em conseguir contar e exprimir qual que é o problema do artigo e como que ele trabalha. E a Joyce veio complementando, né, trazendo as informações as informações mais relevantes que o artigo trabalha. Então, é um artigo que vale a leitura, porque é um ponto que é pouco discutido, viu, pessoal? Tanto em sala de aula quanto na literatura. Ok, meninas, top. Vamos lá, próxima dupla. Professora, bota a próxima aí que eu tô terminando aqui minha rima. Tá. Bora, Dailane. Pedro, quer ser? Eu já tô te chamando aqui. Vamos. Dailane e Luiz? Então tá, bora. Bom, eu e Luiz, né, ficamos com o artigo Ergonomia e o cirurgião dentista, uma avaliação do atendimento clínico usando análise de filmagem, né? Isso é um artigo que eles, falando sobre a ergonomia, foi analisados através de filmagens, né? O que os cirurgiões estão fazendo de certo ou errado em relação às posturas, como a professora já vem falando desde a aula passada. Então, vamos dar início. Pronta, Lu? Sim. Vamos lá. Perguntaram para mim, mas que dor é essa? Já não aguento mais. E agora, Lu, o que eu faço? Oi, Dai, mas o que tu tá sentindo, mulher? Ai, Lu, é tanta coisa. É dor no dorso, é dor na coluna, é dorte. Estou com estresse, estou com bucite, dor de cabeça. E olha, eu ando tão estressada. E adivinha? Eu só vou para o consultório, tenho filhos, né? Trabalho também em casa e tô com tantos problemas. O que eu faço? Será que você tem como me ajudar? Calma, Dai. Então, por que você não racionaliza seu trabalho? Mas como? Como isso é possível? O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Será que você não está tentando de forma errada? Olha, eu tenho algumas dicas para você sobre ergonomia que vai ajudar você a melhorar essas patologias. Por exemplo, você deve sentar com pernas abertas, na posição de 9 a 12 horas, com a articulação do joelho de 90 graus a 110 graus, fêmur paralelo ao solo e também braços paralelo ao tronco. E também você não pode inclinar tanto a coluna para frente. Olha só, veja só, amiga, eu nem te conto. Agora que eu lembrei, uma aula na faculdade, isso aí já faz tanto tempo, só que no dia a dia, na correria do trabalho, a gente até esquece. E olha aí, tô prejudicada no trabalho, na vida pessoal, porque tudo isso afeta, né, a nossa vida. Mas eu agradeço tanto. Com certeza, e isso vai melhorar a sua qualidade de vida, otimizar seu tempo e também você vai ter maior produtividade. Olha que coisa boa, tá vendo? Ai, obrigada, amiga, pelas dicas. Obrigada pelas dicas. E tem mais, eu vou procurar profissionais que possam me ajudar em relação a isso, a minha postura corporal e tudo, até a mente. Olha, eu agradeço tanto, estava precisando mesmo de uma conversa dessa, de pessoas que entendiam sobre ergonomia. Fico muito grata. Até a próxima, tá, amiga? Beijos. Até a próxima. É isso, professora. E finalizando sobre o artigo, né? Aqui, em relação o bom do artigo é que eles fizeram a filmagem e os próprios profissionais puderam se observar, né?
as posturas, o que eles estavam fazendo de erradas atitudes durante o trabalho e como prevenir as doenças ocupacionais agindo de maneira correta na ergonomia. É isso. Obrigada. Professora, eu também achei um dado assim muito interessante que fala no artigo que a posição correta, né, ela prolonga a vida do operador em 17%, ou seja, 10 anos a mais de vida em relação ao trabalhador que exerce suas funções, que aqui está falando em pé, e também erradas, né? Meninas, eu tô assim, surpresa que como a personagem que tava doente, tava feliz, né? Mesmo ela doente, ela tava super alegre. É o jeito dela. Menina, eu tô sentindo uma dor, tô isso aqui. Eu disse, meu Deus, essa pessoa tá doente mesmo. Ai, adorei. Adorei. Gente, então, o artigo da Elaine e da Luíse é o artigo que vem reforçar as informações que eu venho martelando desde semana passada. E o que o Luiz trouxe de dado importante foi também o dado mais importante que eu achei. Gente, só de eu conseguir trabalhar mais 10 anos bem, né? E ter uma vida útil profissional bem, isso já é maravilhoso. Então, assim, para vocês perceberem que a ergonomia, ela não são só leis e regras, mas é uma ciência que estuda e tem dados que vão te dizer que realmente, olha, a postura precisa ser levada em consideração. Um ponto que vocês não deixaram tão claro, mas que é uma sugestão do artigo, é o fato de você precisar fazer alongamentos entre um paciente e outro. Isso também é uma sugestão do artigo, porque o cirurgião dentista passa muito tempo na mesma posição. Então, parou um atendimento, fazer um alongamento, puxar o pescoço, alongar os braços, os dedos, porque isso também minimiza a possibilidade de danos osteomusculares, tá bom? Além disso, fazer atividade física. Às vezes a gente que é cirurgião dentista está tão bitolado ali em produzir, e acaba deixando o corpo como se fosse uma coisa menos necessária, né? Menos importante. E para que a gente consiga trabalhar bem, a gente precisa fazer atividade física, principalmente atividades físicas de fortalecimento muscular, musculação. Então, assim, como vocês. Eu treino numa academia que é cheio de dentista. Por quê? Porque o CRO, ele tem um vínculo com essa academia. Então, a gente que vai para lá tem um desconto a mais, né? E o CRO tem essa concepção que o cirurgião dentista precisa cuidar da saúde justamente para conseguir trabalhar por mais tempo, né? Então, olha que ideia legal. Então, é uma academia cheia de dentista. E o assunto de todo mundo é o quê? Eu tô sentindo dor na coluna, eu tô sentindo dor no meu braço, tô sentindo... É só esse assunto, entendeu? Então, toda vez que eu dou essa aula, eu lembro dos meus colegas de academia, que mesmo respeitando a ergonomia, mesmo fazendo atividade física, alguns ainda têm alguns problemas relacionados à postura, tá bom? Então, só para vocês perceberem a importância de vocês também se cuidarem nesse sentido. Parabéns, Dai, parabéns, Luiz, foi muito divertido e muito interativo, tá? A apresentação de vocês, gostei. Vamos lá. Próximo grupo. PH e PV? Ou vai ser Rafiz e Dani? Tanto faz. Vocês que mandam. Tá, professora, pode ser logo a gente. Então tá ótimo. Rafiz e Dani, vamos lá. Professora, o nosso artigo ele fala sobre doenças, né, causadas pelo estresse que o cirurgião dentista é acometido durante o seu trabalho laboral, né, principalmente durante muitos anos. Aí a gente fez uma rima aqui bem pequena, eu vou... Dani, tá me ouvindo? Dani? Gente, a minha dupla tá com um probleminha hoje na internet. Ai, Jesus. Peraí, deixa eu chamar ela aqui. Dani! Não me abandone agora, Dani. Peraí, professora, eu tô mandando mensagem pra ela aqui. Dani caiu a conexão dela, acabou de sair da sala. Tô vendo aqui, ela não tá nem recebendo mensagem no WhatsApp. Tá, mas eu vou ler aqui a nossa rima. Tranquilo.
porque eu fiz uma parte e ela fez outra. E a gente juntou tudo e deu no que deu. Então, o cirurgião dentista é essencial na sua vida, porém precisam de cuidados, assim como qualquer outro artista. Ao longo do seu trabalho, existem preocupações, aflições, que acometem diretamente nas suas aptidões. Toda manhã, o cirurgião dentista acorda e sai de casa para trabalhar no que mais ama. Sai decidido, vou ajudar quem está precisando. Logo, não sei o que é isso aqui, toma de conta. Gente, eu não sei o que Dani escreveu. Ela voltou, pronto, ela voltou, ela vai ler a parte dela. Vai, Dani, pode ler a tua parte. Cadê ela, Jesus? Cadê ela, meu pai? Ela entrou, professora? Não. Ai, meu Deus, ela tá entrando ainda. Ela tá entrando. Calma, vai dar certo. Deixa o PV e o PH fazerem logo a parte deles, que é o tempo que ela entra. Tá bom? Aí tu lê novamente o teu texto inteiro. Vai lá, PV. Pode ser, tá bom, tudo bem. Professora, ficou muito pequeno, mas é uma mini história. Por volta dos anos de... Primeiro diz qual é teu tema. Apresenta para as pessoas que sim. E só liga um de cada vez o microfone, senão vai ficar muito baixo. Aí fecha os dois microfones. Quem vai falar de vocês dois? Oi. Ficamos com o tema lesões por esforços repetitivos, LE, e distúrbio osteomusculares, DORT, em dentistas. Aí então, por volta dos anos de 1980, começaram a aparecer no Brasil os primeiros casos de LE. E eles estavam ligados às profissões de digitadores. Logo em seguida, a ficar sabendo dessas informações, Dr. Samuel, de 45 anos, um cirurgião dentista renomado, ficou sabendo dessa nova patologia. Então, ele foi em busca de mais informações, pois o mesmo se interessou pelo assunto, porque ele sentia bastante desconforto na parte da coluna. Foi aí que ele descobriu que se tratava de LE. Uma lesão que acontece pelo fato de realizar movimentos repetitivos e ficar em postura errada durante o trabalho, e sem intervalo de tempo entre um paciente e outro. E também sem fazer nenhum tipo de alongamento nesses intervalos. O Dr. Samuel, ao ficar sabendo dos principais motivos de suas dores, resolveu mudar sua postura. Depois de realizar os intervalos e alongamentos entre um paciente e outro, percebeu bastante melhores em suas dores. Enfim, só isso. Isso foi uma historinha misturada com as informações do artigo. É isso, né, PH? Isso. Tá certo. Pessoal, deixa eu só abrir aqui o artigo dos meninos, porque é um artigo também importante para vocês, tá? Deixa eu só aqui abrir. Esse artigo foi o artigo que os meninos receberam para fazer a apresentação, que é o lesão por esforço repetitivo, que a gente chama de LE, e os distúrbios osteomusculares, que a gente chama de DORT, tá bom? Como eles falaram, antigamente era uma doença específica de datilógrafos e digitadores. Só que a gente percebeu que todos os profissionais que desempenhavam por muito tempo uma mesma função, como, por exemplo, cabeleireiros que fazem, que a gente chama de escovista, né? Que fazem esse movimento repetitivo, também cobrador de ônibus, motorista de táxi, são pessoas que são acometidas por esse tipo de esforço, por esse tipo de lesão. E o dentista não foi diferente, também acabou sendo acometido por esses tipos de lesões.
E assim como o artigo sobre posturas, ele também reivindica e aponta que uma das principais formas de evitar o desenvolvimento da LE e da DORT é o alongamento, sessões de fisioterapia constante e também acupuntura e meios que são considerados alternativos, né? Então, dessa forma, a gente consegue controlar de uma forma bem eficaz esses tipos de lesões. Não achem que esses tipos de lesões são específicos de cirurgiões dentistas que estão muito tempo no mercado. Não são. Tem muito graduando que, quando está ali pelo 8º, 9º período, começa a desenvolver esses tipos de lesões, principalmente aqueles que já possuem alguma outra profissão anterior. Então, vocês que estão agora, vão começar a parte mesmo de clínica, de atendimento, que é um atendimento massivo, que às vezes vão estar a semana inteira dentro da clínica, você precisa se cuidar em relação a isso. Então, não é só atender por atender, é atender de uma forma racional e também pensando em formas de minimizar essas possíveis lesões, tá bom? Então, também é um artigo que vale a leitura, justamente por ser muito fácil, um artigo tranquilo e que aborda muito bem essas lesões no público-alvo, que é o cirurgião dentista. Certo? E agora, será que Dani ficou mesmo? Segurou, Dani? Tá aí? Aqui. Arrasou. Bora que Rafisa se enrolou todinha na hora de falar. Professora, porque eu não entendi a letra dessa menina, não. Bora lá. Quem começa? De novo, Rafisa, é você que começa, né? Não, poder... agora a Dani vai ler a rima toda. A Dani vai ler tudo? Tá. A gente vai tentar aqui, né? Que como eu fiquei sem a internet, ficou meio estranho, mas estamos indo. Talvez seja uma rima um pouco capenga, assim, mas a gente tentou. É porque, assim, como a gente ficou sem comunicação, fez um pedaço, eu fiz outro, então a gente não vai ter uma hora muito... Tô indo. Ela me disse. Bora lá. Ai, o cirurgião dentista é essencial para a sua vida, porém precisa de cuidados assim como qualquer outro artista. Ao longo do seu trabalho, existem preocupações, aflições que acometem direto suas aptidões. Toda manhã, o cirurgião dentista acorda e sai de casa para trabalhar no que mais ama. Sai decidido. Vou ajudar quem está precisando. Logo a frustração toma de conta. Falta de tudo, até material simples e acaba toda emoção. Sem condições gera ansiedade, insegurança e a falta de dinheiro acaba com a instituição. Então, o que a gente percebe é que não basta ser só os problemas, como todos já foram citados nos outros artigos, nós também, como eu até falei para a Rafisa, a gente já sai da faculdade já meio que frustrado, porque a gente acha que nós vamos abraçar o mundo e na hora, quando a gente está lá no meio em que, de fato, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu, nós não temos essa condição. Não existe verbas, existe muita... Além de ter muito cirurgião dentista no mercado, acaba sendo uma... Como eu posso dizer? Uma briga desleal, tanto para os nossos futuros colegas que são autônomos, né? E aí vi uma outra coisa muito interessante no artigo, que além de todas essas inseguranças que nós temos, de falta de verba, ainda temos a internet, que os pacientes acham que o Google é o cirurgião dentista. E aí, com essa instabilidade, essas incertezas, acabam gerando ainda mais essa ansiedade, essas frustrações, esse desgaste emocional, né? Rafisa, cadê tu? Complementa. Tô aqui, mulher, tô ouvindo. Não, mas é isso. O artigo, ele fala sobre os problemas tanto físicos como os mentais, né? Que são desenvolvidos ao longo do trabalho. Os mentais, como a ansiedade, a depressão, são por conta desses problemas que a Dani citou. E
Os outros são relacionados à nossa aula, né, praticamente, sobre a ergonomia, sobre as nossas posturas e sobre não ter um acompanhamento muitas vezes de um psicólogo e fazer um exercício físico, né, para manter a musculatura forte e não piorar a situação física e mental. É isso. Certo, vamos lá. A Dani tocou em alguns assuntos que eu costumo falar quando a gente lê esse artigo, né? Quando esse artigo é trabalhado. Na maioria das vezes, vocês são formados dentro de uma instituição que prega por aquilo que é certo, né? Então, a gente ensina aquilo que é certo, dá as principais necessidades de vocês dentro do consultório para vocês entenderem como realmente deve funcionar. E aí, quando vocês vão para a vida real oficial, e aí precisam trabalhar ou no setor público ou em clínicas populares, vocês percebem que isso não acontece da mesma forma, né? E isso gera preocupação e gera frustrações. Então, uma das principais coisas que eu acho interessante dessa aula é o artigo sobre o estresse, justamente para que vocês saibam que quando vocês saírem da faculdade, vocês podem encontrar, sim, alguns obstáculos, alguns entraves, e que não é no primeiro mês ou no segundo mês, nem no primeiro ano, que vocês vão ganhar rios de dinheiro e se tornar o dentista mais famoso da cidade. Não é assim, tá? Professor, então eu estou escolhendo uma profissão ruim? Não, a odontologia já me deu muita coisa, já me proporcionou muitas coisas boas na minha vida e outras oportunidades também. Mas não pensem que é da noite para o dia. Tudo ela precisa de um tempo, e precisa de mais estudo, e precisa de mais dedicação. Então, sejam fiéis àquilo que vocês realmente querem. Continuem estudando, continuem progredindo e cuidem da saúde mental de vocês. As coisas não precisam acontecer do dia para a noite. Elas vão acontecer paulatinamente, tá bom? Outro ponto importante eu não sei nem se acho que vocês não chegaram a tocar nisso, mas a cobrança que é exigida das clínicas populares e de alguns planos de saúde, até realmente do próprio SUS, de bater número de atendimentos, de bater número de metas, isso também provoca uma certa ansiedade por parte do cirurgião dentista, que precisa alcançar aquela meta. E se ele não alcança, o que pode acontecer? Ele não vai ter dinheiro suficiente no mês, ele não vai conseguir proporcionar um lar adequado para sua família, né? Então, essas preocupações, elas estão ali dentro do imaginário, dentro da situação prática do cirurgião dentista. E vocês precisam ter mais foco e concentração para conseguir trabalhar de uma forma mais adequada, tá bom? E esse estresse, essa ansiedade, ela pode ela pode se apresentar em transtornos físicos, como dores musculares, como dores de cabeça e etc. Então, a saúde mental, ela vai estar atrelada à saúde física. E se você tiver esse dano pareado, né, entre saúde mental e dano físico, você não consegue trabalhar adequadamente. Então, se torna uma bola de neve. Eu estou preocupado porque eu não estou conseguindo, aí eu estou com dor, e aí quando eu estou com dor eu não consigo trabalhar de uma forma eficiente, então, mais uma vez, eu não consegui bater a minha meta e se transforma numa bola de neve. Então, cuidem também de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, para que aconteçam as coisas da forma mais adequada possível, tá bom? A odontologia, ela é uma profissão que também está muito relacionada, não sei se vocês já leram sobre isso, a episódios de suicídio. No mundo, né? Não estou falando do Brasil, mas no mundo, quando vão comparar profissões e números de suicídio, o que mais cabe, o que mais bate é cirurgião dentista e esse desfecho. Por quê, professora? Primeiro, por causa desses pontos que a gente falou, sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre não conseguir bater as metas, não chegar ao ponto que queria, né? Sempre se achar menos que um médico, né? De ter essa opinião de se achar menos que as outras pessoas. E também pelo fato do cirurgião dentista, na maioria das vezes, trabalhar isolado em um consultório de 4 paredes e ter pouco contato com colegas de trabalho, né? Porque o paciente está ali naquele momento, está de boca aberta, não é uma pessoa que você consegue conversar ou falar muito, né? Mas
são relações muito superficiais. Então, quando uma pessoa está isolada em um ambiente fechado, onde não tem uma relação muito próxima de outras pessoas, e sendo o ser humano um ser social, ele acaba se sentindo mais isolado ainda. Então, essas informações que estão relacionadas ao cirurgião dentista acabam pontuando por esse desfecho do suicídio. Então, eu gosto de falar isso justamente para que vocês se cuidem, vocês prestem atenção a esses pontos e tenham também saúde mental para conseguir trabalhar, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação? Ixi, que silêncio. Eu Rafinha. quero só dizer que eu achei legal, professora. É o quê? Eu quero dizer que eu gostei. Acho que a gente nunca tinha feito assim dessa maneira. Foi rápido, uma pressão. Realmente, pressão. Foi legal. Mas saíram coisas bem bacanas, eu gostei. Sim, Oi, gostei. Rafisa. Rafisa, quer falar alguma coisa? Ligou o microfone? Oi, não, sem querer. Tá certo. Então, essa foi a proposta da aula, para a gente conseguir fixar os conteúdos que eu trabalhei desde semana passada. Da semana que vem, nós vamos trabalhar sobre o assunto da biossegurança. E aí, nós vamos fazer o contrário. Eu já separei os artigos de vocês, enquanto vocês estavam lá nos grupinhos de vocês trabalhando. Eu não estava só aqui no WhatsApp, não, mexendo. Eu estava separando os artigos de vocês para a semana que vem. E aí, vai ser sem pressão. Vocês já vão trabalhar nesses mesmos grupos, tá bom? Dani, Rafisa, Dai, Luíse, Isa e Joyce, PV e PH. E vocês vão trazer para mim na semana que vem uma apresentação sobre o artigo, que é um artigo de biossegurança. E no final, a gente vai amarrar os assuntos e eu vou dar uma aula expositiva falando sobre como que a gente se comporta nesse novo contexto que é a pandemia. Professora, como mudou, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me comportar, não sei nem para onde me mexer, porque vocês ficam no pânico quando entram, porque é tanta coisa para vestir que vocês acabam se perdendo. Então, vai ser uma aula muito interessante. Mas, primeiramente, a gente vai trabalhar com os artigos científicos, vocês vão mostrar eles para mim, e no segundo momento eu vou dar aula. Dessa forma, todos os grupos devem estar aqui às 8 horas. E assim como a atividade 1, essa atividade 2 também valerá nota, tá bom? Das avaliações continuadas. Justamente para a gente ter um pouquinho mais de interação e essas aulas não ficarem tão monótonas só comigo falando, tá bom? Vou mandar já para a Dani e para a Rafisa os artigos de todo mundo. E aí, vocês já vão poder começar a trabalhar, tá bom? Alguma dúvida sobre a atividade da semana que vem? Nessa mesma proposta de poesia, música. Mas aí eu quero uma coisa mais bem feita agora, tá bom? Não tem desculpa de tempo. Tá, Dani? E assim, mais elaborada, certo? Vocês podem até, se quiserem, agora eu não sei, aqui tem um problema de passar o filme e não escutar o áudio, né? Da forma que vocês acharem melhor. Vou deixar livre, não quero seminário, só seminário que eu não quero. Qualquer outra forma pode. Ok? Combinado? Ok. Certíssimo, pessoal. Então, eu vou deixar essa aula gravada. Lembrando que os artigos serão cobrados nas avaliações de Oficial 1 e Oficial 2. Então, pode ser que caia qualquer artigo de vocês, né? Pode ser ou de LE, ou de saúde mental, ou de pressão sonora, ou de postura. Pode ser qualquer um artigo desse na avaliação de vocês. Então, como eu passei todos para a Dani, vocês têm acesso a todos os artigos. E eu também vou deixar lá no ambiente virtual para vocês. Certo? Beijos, foi uma aula bem gostosinha, tá? Fiquem com Deus, boa semana para todos e até semana que vem. Tá bom, pessoal? Oi, professora. Dani. Oi. Só um recado que pediram para eu lhe passar. Tinha que ser em aula, olha para isso. Lembra do aluno Kedson? Pois Kedson, ele pediu para eu passar para a senhora que você foi uma das melhores professoras que ele já teve, e tanto pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, pelas suas cobranças, é professora que faz acontecer. E aí ele se despede dessa forma porque ele fez vestibular para o Pará, para medicina, e passou, e ele já se mandou. Ele me disse, a gente falou pelo Instagram, ele me contou,
que ele tá super aperreado, que tem que aprender as coisas sozinho, que professor não liga para eles, não sei o que, fez um monte de reclamação. Mas eu disse assim, é assim mesmo. Vai atrás do teu sonho, que era isso que tu queria, e vai ser brilhante. Brilhante mesmo, viu? E a mesma coisa que eu decidi para vocês. Todo mundo aqui tem o seu momento de brilho, tá? Vocês só tem que lutar por isso, tá bom? Muito obrigada, Dani. Foi um recado lindo. Aqueceu meu coração. Obrigada, viu? Nada. Tchau, gente. Tchau, professor.